O Nando Moura perdeu ontem um processo para o Felipe Neto. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a história desse processo, como que tudo começou, mas olha que interessante, tem a ver em relação ao assunto de pedofilia, né? O que aconteceu nesse processo? O Felipe Neto fez vários posts criticando canais de pedofilia e colocou o Nando Moura junto no mesmo assunto, né? Dando a impressão que o Nando Moura tem alguma coisa a ver com isso. O Nando, claro, não gostou, processou o Felipe Neto, mas perdeu. Olha que interessante. Eu vou mostrar a vocês por que, né, que a juíza não deu o processo favorável ao Nando Moura. E vocês viram que ontem eu postei um vídeo mostrando que é o Felipe Neto que fez isso. Ele que incentivou muitas crianças lá para os pedófilos, né? Acabou mandando muitas crianças a sites de pedófilos. Então, como é que pode, né, uma coisa dessa? Uma hipocrisia e, de certa forma, injustiça, né? Que é o Felipe que prejudica as crianças em relação a isso. Depois, anos depois, agora, né, tenta envolver o Nando Moura com esse assunto. Aí o Nando processa ele e ainda perde. Olha só que história, é isso que eu vou mostrar tudo a vocês no vídeo de hoje. No começo do ano agora, no dia 21 de fevereiro de 2019, o Nando Moura postou esse vídeo aqui no canal dele, onde ele reclama muito da monetização dos vídeos dele. Ele fala que tem muitos e muitos vídeos desmonetizados no YouTube, e ele fala também que por causa disso, ele estava ganhando muito pouco dinheiro no YouTube, que se dependesse do AdSense, né, do dinheiro do YouTube, ele nem podia sobreviver direito, sustentar a família, enfim. Ele reclama muito dessa desmonetização de muitos vídeos no canal dele. Eu discordei dele em relação a isso, inclusive eu postei esse vídeo aqui provando o contrário, que ele ganhava assim uma bela grana no YouTube e que ele tinha quase 90% de todos os vídeos do canal dele monetizados, belezinha, gerando dinheiro. Acontece o seguinte, gente, que por causa desse vídeo aí do Nando Moura, né, desse chororô que ele fez lá no canal dele, dizendo que ganhava pouquinho, o Felipe Neto se aproveitou disso e postou, fez vários posts no Twitter, falando de pedofilia, de canais que tinham sido removidos do YouTube e colocou o Nando Moura no mesmo saco, no mesmo balaio, no mesmo assunto. E colocou lá que o canal do Nando Moura tinha sido desmonetizado, que ele tinha perdido a monetização no YouTube por causa de muitos vídeos de discurso de ódio, fake news e coisas assim. Logo depois, uns 2 dias depois, o Nando veio no canal dele, meio que desmentindo o que o próprio Nando tinha postado no dia 21 de fevereiro. E aí o próprio Nando pegou a tela assim do celular dele, ficou rolando a tela e mostrou que realmente eu estava certo, que quase todos os vídeos dele eram monetizados, coisa que eu já havia falado. Então o próprio Nando Moura quis desmentir o Felipe Neto e provou, mostrou que a grande maioria dos vídeos dele estavam sim monetizados. Ou seja, o Nando disse que o Felipe Neto estava espalhando fake news. E também disse que iria processar o Felipe. Veja só o que o Nando falou nesse vídeo. Isso que o senhor Felipe Neto fez é fake news e foi seguida de diversos outros blogs da esgotosfera da internet. A fonte deles é um garoto de cabelo bem coloridinho, diferentinho para vocês, né? Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, sei lá, toda essa porcaria aí grande que você tem. Qual era a fonte deles? Garoto espertinho. Fake news. Eles constroem uma narrativa para taxar o adversário disso. Olha, ele é preconceituoso, faz discurso de ódio e está espalhando fake news. Você é um grande mentiroso, difamador. Estou estudando seriamente em fazer um processo para você e para todos esses blogs aí da esgotosfera que divulgam fake news. E isso realmente aconteceu. O Nando fez um processo contra o Felipe Neto por causa disto. No início do processo, o Nando entrou com uma liminar, pediu para tirar os posts do Felipe do ar. A liminar foi negada, o Felipe tirou sarro disso no Twitter, o Nando respondeu e acabaram discutindo de novo. E, a meu ver aí, o Felipe claramente disse que o canal do Nando Moura tinha sido desmonetizado, tá? A meu ver, ele disse isso. Ele não disse que alguns vídeos ou muitos vídeos tinham sido desmonetizados. Não, a meu ver, o Felipe disse que o canal do Nando Moura tinha sido desmonetizado. O que de fato não é verdade, porque eu mesmo provei no meu vídeo que a cada 10 vídeos que o Nando Moura postava, 9 estavam monetizados certinho e um só que ficava desmonetizado. Vejam agora o processo que o Nando fez contra o Felipe Neto e qual foi a opinião da juíza, tá? Já saiu a sentença e depois eu já volto para finalizar o vídeo.
Olha só, amigos, eu estou aqui no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos clicar aqui consulta de processo de primeiro grau. Vamos colar aqui, esse é o número do processo, é público, então vamos clicar em pesquisar. Tá? Aqui as movimentações. O processo ele começou dia 11/4/2019, que foi distribuído. Tá? Aqui tem todas as partes e movimentações do processo. Quem quiser pode dando pausa para ler. E aqui tem a sentença da juíza, olha só, saiu ontem, dia 18/9. Vamos ver aqui a sentença e eu vou ler e comentar aqui com vocês. Tá? Olha só, a juíza já começa dizendo aqui, o pedido é improcedente. Nesses dois primeiros parágrafos, a juíza aqui ela diz o que o Nando Moura pediu como autor e o que o Felipe Neto se defendeu como réu. E o Nando fala aqui, fato esse supostamente ofensivo à imagem do Nando. E o Nando pede aqui que os posts do Felipe Neto sejam retirados do ar. Isso aqui foi negado, é uma liminar que ele pediu e já foi negado. E também o Nando pede a reparação de R$ 39.920 como danos morais e também um direito de resposta, provavelmente lá no canal do Felipe Neto. Tá? Então, essa é basicamente o resumo do pedido do Nando Moura no processo. E o Felipe se defende, né, na defesa dele, diz que o Nando utiliza o poder judiciário como ferramenta de marketing e acrescenta que o próprio Nando Moura, no canal dele, confirmou que teve muitos vídeos desmonetizados. E sobre os posts, o Felipe diz que separou sim, colocou lá separado, que era um outro assunto. Tá? E aqui a juíza fala um pouco sobre liberdade de expressão, que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, de se expressar, mesmo que não esteja certo, né? Eu posso dar a minha opinião, mesmo que eu esteja errado. Mas tem que tomar cuidado também com o que fala, para não desinformar. Ela diz aqui mais ou menos assim. Ou seja, tem que ter um equilíbrio, né? Existe liberdade de expressão, mas existe um equilíbrio. Você não pode difamar as pessoas, ofender a honra, coisas assim. Tá? Vamos continuar aqui, porque ela fala sobre o processo. Ela diz aqui, ó, no caso dos autos em que pese a afirmação do autor, o que a juíza fala? A juíza fala aqui que ela não concorda com o Nando Moura, porque ela diz aqui, ó, que é certo, pelos prints da própria inicial, né, no próprio pedido do Nando Moura, vê-se que o requerido, no caso o Felipe, em letras maiúsculas, iniciou o post em que cita o autor, o canal do Nando Moura, com a expressão outro assunto. Tá? Então a juíza fala assim, realmente o Felipe separou o assunto, colocando outro assunto, é o que a juíza fala. Tá? Aí ela diz aqui, assim não se verifica o sustentado abalo à reputação do autor, nem o dever de retirada das publicações ante a análise contextualizada dos citados posts. Aí ela diz aqui que em relação à imagem do Nando Moura, essas coisas assim, ela fala assim, ó, é forçoso reconhecer que a imagem postada pelo requerido, no caso o Felipe Neto, não atenta contra os direitos de personalidade do requerente, no caso do Nando. E ela fala sobre o Nando Moura o seguinte, a juíza fala assim, que o Nando é conhecido youtuber que se mostra militante político com razões por vezes inflamadas, que tendem a suscitar críticas como a constante das séries de publicações realizadas pelo réu e trazidas na inicial. Então, essa é a imagem, né, a impressão que a juíza tem do Nando Moura, um youtuber militante político com posições inflamadas. E que cita muitas críticas no seu canal. Então a gente sabe que o Nando faz muitas críticas mesmo à política e a muitas outras coisas, e algumas vezes com razão, né? Porque, nossa senhora, o governo nosso, o Brasil, as coisas que a gente passa aqui é de tirar do sério mesmo, né? Mas é isso que a juíza fala do Nando Moura. E ela diz aqui, também não há qualquer ato ilícito na publicação no que tange à menção acerca de desmonetização dos vídeos da autoria do requerente. Então ela diz que o Felipe Neto não errou falando de desmonetização do canal do Nando Moura, e ela fala que o próprio Nando citou isso nesse vídeo aqui, que é esse vídeo aqui que o Nando postou um mês atrás, mais ou menos, dizendo que ia se despedir do YouTube. Tá? Vamos continuar aqui. Aí ela diz assim, tenho que o post realizado pelo requerido, pelo Felipe, não contém qualquer excesso, sem qualquer intenção de macular a honra, particularmente do requerente, do Nando, de modo que inexiste qualquer ato ilícito ou abuso de direito que lhe acarrete o dever de indenizar. Então, a juíza diz que o Felipe não fez nada de errado, e nem cabe indenização para o Nando. E ela diz aqui, ante o exposto, julgo improcedente os pedidos da inicial, com isso julgo extinto o feito com resolução de mérito, e tal. Sem custas de honorários, eventual recurso será interposto, diz que o Nando pode recorrer em 10 dias, tá? E tá aí, termina o processo. Tá aí, gente, é isso que eu queria trazer a vocês, mostrar esse processo
tudo desde quando originou, porque o que aconteceu e a decisão da juíza. E assim, a meu ver, olha que interessante, né? Eu concordo sim com o Nando Moura de ter se indignado com o que o Felipe fez, porque o Felipe misturou tudo no mesmo assunto, na mesma sequência de postagens, falando a respeito de canais de pedofilia, colocou o Nando Moura junto no mesmo assunto, mesma sequência de posts, e também disse que o canal do Nando Moura tinha sido desmonetizado por discurso de ódio e fake news. Só que isso que o Felipe Neto fez já era uma fake news, porque era mentira. O canal do Nando Moura não havia sido desmonetizado, né? O canal. E sim, muitos vídeos, ou alguns vídeos. Então, veja que interessante, né? Um detalhezinho que o Felipe pôs no meio dos posts, ele escreveu lá, outro assunto, foi determinante para a juíza não dar razão a Nando Moura e extinguir o processo, né, pelo menos agora na primeira instância. Isso daí é a interpretação da juíza. A juíza viu que dentro da liberdade de expressão o Felipe poderia ter feito isso. E como ele coloca lá outro assunto, ela não viu problema nenhum nisso tudo, né? Então é a interpretação da juíza nesse processo. Então você vê como é que é a liberdade de expressão, né? Existe um limite até onde você pode criticar, expor as pessoas e dependendo de como você fizer, você se dá bem. Foi o que aconteceu por enquanto com o Felipe Neto. Ele se deu bem, né, se aproveitou e vamos ver. O Nando pode recorrer, não sei se ele vai recorrer, eu acho que vai acabar recorrendo, mas ele vai ter que pagar para recorrer. Gente, valeu, obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.